Então, boa noite a todos. Eu vou dar início a uma nossa reunião magna de terça-feira do CEPET, hoje, para poder falar de morte encefálica e os cuidados com o potencial doador. E eu tenho o prazer de poder estar com a doutora Luana e com o doutor Glauco. A doutora Luana, ela fez residência no Hospital de Clínicas. Ela foi a nossa primeira residente do Hospital de Clínicas. Ela inaugurou a residência de terapia intensiva do Hospital de Clínicas. E tem estado com a gente desde então, no Cajuru, e agora coordenando a UTI do Hospital São Lucas. Ela fez mestrado, fez doutorado em medicina intensiva, e o Dr. Glauco foi quem orientou o doutorado dela, e que está junto conosco também hoje. E a doutora Luana vai começar agora a coordenar a Central de Transplante do Paraná, uma central de transplante que ela ajudou a construir nesses últimos anos, e com os bons resultados que o Paraná tem. E depois, na segunda apresentação, o Dr. Glauco, que vai falar sobre os cuidados com o potencial doador. O Glauco é um médico intensivista aqui de Santa Catarina, de Joinville, formado em Santa Catarina e fez toda a sua atividade profissional ali. E tem, ele é professor, coordenador do programa de residência do Hospital da Unimed, em Joinville, e certamente um dos principais programas de residência médica em medicina intensiva do Brasil, em especial aqui do sul do Brasil. O Glauco tem uma extensa experiência em transplante, em doação de órgãos, é um dos responsáveis pelo sucesso também de Santa Catarina, com os resultados de transplantes que Santa Catarina tem. O Glauco fez importantes trabalhos em divulgar isso. Ele coordenou um consenso da MIB há uns 10 anos atrás, né, Glauco? De doação de órgãos. Esse consenso ele ainda é uma base importante de consulta e de referência em doação de órgãos aqui no Brasil. E durante muito tempo ele já participa do Comitê de Doação de Órgãos da MIB. Hoje ele coordena o curso DOTIM da MIB e é o idealizador do principal estudo de doação de órgãos aqui no Brasil e no mundo, o estudo Donors, e depois ele vai contar um pouco disso para nós. E o Glauco, então, vai fazer a segunda apresentação, e a doutora Luana e o doutor Glauco preferiram fazer as duas apresentações em sequências e depois a gente abre para discussão. É um prazer ter vocês aqui conosco na nossa reunião. Nós já temos 52 pessoas agora aqui e certamente mais de 20 eu vendo vocês aí no Facebook e no YouTube. Muito obrigado. Luana, estamos com você. Obrigada, doutor Álvaro, obrigada a todos do CEPET, é uma grande honra e um prazer para mim estar aqui, né, falando desse tema que me é tão caro. Eu trabalho todos os dias com protocolo de morte cefálica, manutenção do potencial doador, então eu queria agradecer muito essa oportunidade, né, de falar sobre esse assunto, de espalhar conhecimento, de lembrar as pessoas da importância do papel de nós, profissionais intensivistas, no envolvimento, então, desse momento de morte encefálica e de manutenção do potencial doador. Eu vou falar rapidamente um resuminho de como é feito o protocolo de morte encefálica no Brasil. Nós acabamos de ter uma reunião com os residentes, que a gente falou também sobre isso, mas eu vou falar aqui de forma resumida, porque, na verdade, nós temos aí aulas longas em que a gente discute isso de uma forma mais profunda, e há, inclusive, cursos em que a gente fala 4, 8 horas só sobre
protocolo de morte cefálica, legislação e tudo mais, né? Mas a ideia aqui é, em 15 minutinhos, poder dizer para vocês como que a gente faz no Brasil e poder aí levantar, na verdade, a curiosidade para que vocês possam procurar saber mais sobre esse assunto, né? Vejam, gente, todos me veem aqui? Deixa eu ver. Consigo passar? Oi, doutora, é só clicar na tela. Deu certo, obrigada, deu certo. Vejam só, quando a gente fala em morte encefálica, não é nada tão novo assim, né? Aqui no Brasil, as coisas apareceram mais nas últimas 2 décadas, nos últimos 20 anos, mas no mundo isso já vem andando há bastante tempo. Já na década de 60 foram as primeiras descrições, isso foi sedimentado de forma importante já pela Harvard em 1968, e de lá para cá, isso é muito claro e notório de que existe morte encefálica e quais são os critérios para fazer o diagnóstico, tá? Em 1971, entrou-se nesse diagnóstico a questão de que a gente deveria ter uma causa neurológica gravíssima e ausência de causas metabólicas. Em 76, entrou-se a questão da necessidade do teste de apneia, e desde 1980, a gente vê que morte encefálica é para o mundo igual a morte, do ponto de vista legal, ético e médico. Então, isso não muda mais, né? Em 1995, a Academia de Neurologia reafirmou esses critérios e, de lá para cá, tudo ficou muito claro e não se tem mais dúvida de como fazer o diagnóstico de morte cefálica ao redor do mundo. Cada país tem autonomia para fechar os seus critérios e qual o seu protocolo exato para diagnosticar a morte encefálica, tá? E no Brasil, a primeira lei saiu em 1997, a Lei 9434, que dispunha sobre doação de órgãos e tecidos, e falava rapidamente sobre a questão de morte encefálica no Brasil. Antes dela, só a Constituição, que falava apenas que a doação de órgãos e tecidos não podia ser comercializada. Em 2007, saiu uma resolução do CFM que falava sobre a suspensão do suporte avançado de vida aqui no Brasil, autorizando-nos a fazer essa suspensão do suporte avançado de vida para os pacientes em morte encefálica. Isso foi reafirmado em 2009 pela Conferência Nacional de Ética Médica. E aí, em 2017, que saíram os nossos 2 grandes documentos que embasam hoje o diagnóstico de morte encefálica em todo o território nacional. Então, o decreto presidencial 9175, que regulamentou aquela lei 9.434 de 97, e que nesse decreto ele fala sobre várias coisas, sobre doação de órgãos e sobre transplante, inclusive, e fala que o protocolo de morte encefálica no Brasil fica a cargo das definições estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina. E aí, um mês depois, o Conselho Federal de Medicina publicou a resolução 2173, que definiu, então, os critérios de morte encefálica e padronizou isso no território nacional. Então, desde 2017, isso está padronizado de forma clara, sem nenhuma dúvida, de como deve ser feito o protocolo, tá? Isso trouxe muita segurança ao processo e ajudou a gente que trabalha com isso e a todos que fazem o diagnóstico de morte cefálica na beira do leito a executar esse protocolo sem dúvida, com tranquilidade, com embasamento legal. Então, isso favoreceu muito o diagnóstico de morte cefálica, consequentemente a doação de órgãos e, consequentemente, os transplantes que decorrem dessa doação de órgãos, tá? O que ficou definido no Brasil como morte encefálica, então? É a parada total e irreversível das lesões encefálicas de causa conhecida e constatada de modo indiscutível. Portanto, eu devo saber por que o paciente está evoluindo para a morte encefálica e eu devo ter isso constatado de modo indiscutível. Tem que ter um exame de imagem que me mostre isso.
exatamente o que está acontecendo e que se justifica a morte encefálica. E quem vai provavelmente estar em morte encefálica? Uma pessoa que apresente 3 critérios básicos. Tem que ter coma não responsivo, então coma Glasgow 3, com ausência de resposta motora supraespinhal, portanto ausência de reflexos de tronco, e sem drive respiratório, um paciente que esteja em apneia, e que isso seja consequência dessa morte encefálica, dessa lesão neurológica grave. O decreto presidencial diz que é obrigatório fazer diagnóstico de morte encefálica no Brasil, então não faz quem quer, todo mundo tem que abrir protocolo para todos os pacientes, independente de serem doadores ou não doadores, de terem contraindicação absoluta ou não para doação de órgãos, tá? E ele diz que deve ser notificada a Central Estadual de Transplantes o mais rápido possível. E a gente pede aqui no Paraná que essa notificação seja feita imediatamente após a abertura do protocolo, ou de preferência antes de abri-lo, inclusive, porque nas 24 horas em que se espera a saída da sedação, em que se estabiliza o paciente, a Central de Transplante já pode acompanhar esse processo, assessorar na questão de acolhimento familiar, e nós, como médicas, podemos também assessorar na questão de como executar o protocolo, garantir os pré-requisitos e orientar a manutenção do potencial de doador. Então, essa notificação é obrigatória. E no Brasil, o protocolo contém 4 etapas que são obrigatórias: 2 exames clínicos, 1 teste de apneia e 1 exame complementar confirmatório. As 4 etapas têm que ser executadas, não precisa ser numa ordem exata, mas nós temos que executar essas etapas para poder fechar no final o diagnóstico de morte encefálica e dar, então, esse diagnóstico de óbito, né, para a família, tá? Quem, então, vai ser o paciente em que a gente vai suspeitar que exista a morte encefálica? Para quem que nós vamos abrir o protocolo de morte encefálica? Então, esses 3 requisitos em amarelo são os requisitos obrigatórios. Então, quem que a gente vai abrir? Para todo paciente que esteja em coma não responsivo, com ausência de atividade motora supraespinhal, portanto, sem reflexos de tronco, e com apneia, portanto, sem drive respiratório. Mas o CFM diz que, além disso, como critérios de segurança, a gente tem que ter outros critérios que são obrigatórios como pré-requisitos. Então, além de ter coma, ausência de reflexos de tronco e apneia, o paciente deve ter uma lesão neurológica grave o suficiente que justifique a morte encefálica, e essa lesão deve ser conhecida, irreversível e capaz de causar a morte encefálica. Além disso, ele deve ter ausência de fatores tratáveis que confundam o diagnóstico. Então, ele não deve estar sob ação de sedativos e analgésicos opioides em altas doses e sob ação de bloqueadores neuromusculares. Ele não pode ter uma hipotermia abaixo de 35 graus e ele não pode ter causas metabólicas que confundam o diagnóstico, metabólicas e eletrolíticas que possam confundir o diagnóstico de ME, como, por exemplo, distúrbios metabólicos, como um coma mixedematoso, por exemplo. Então, eu tenho que excluir essas causas e tratar as causas, corrigir essas causas para poder abrir o protocolo de morte encefálica com segurança. Em relação a sedativos, analgésicos e bloqueadores neuromusculares, é muito importante que a gente preserve um tempo mínimo de suspensão dessas drogas para que eu tenha segurança na abertura do protocolo, e esse tempo é de pelo menos 5 meias-vidas nos pacientes que têm função renal e hepática normal. Naqueles pacientes que têm função renal e hepática alterada, o ideal seria dosar nível sérico. Se a gente não tiver isso, entre em contato com a Central de Transplantes para a gente tentar estipular um tempo que seja um tempo seguro para a abertura do protocolo, dependendo da quantidade acumulada de sedativo usada ao longo do tempo, tá? Além disso, essa resolução do CFM trouxe uma inovação
ela coloca que a gente precisa observar o paciente por pelo menos 6 horas dentro do hospital, e se a causa da morte encefálica for cefalopatia hipóxia-isquêmica, pelo menos 24 horas, e veja só que isso garante a segurança. Então, o paciente chegou, eu não posso abrir protocolo imediatamente, eu tenho que primeiro estabilizar o paciente. E estabilizar todos os dados vitais. O paciente tem que ter uma temperatura axilar maior do que 35 graus Celsius. Isso é obrigatório para todas as etapas do protocolo de morte cefálica. Para adultos, uma pressão sistólica maior que 100 ou uma PAM maior que 65 milímetros de mercúrio, e para criança depende da faixa etária, e uma saturação maior do que 94. Então, isso é obrigatório. Então, para eu abrir o protocolo, eu tenho que preencher todos esses critérios que estão nesse slide. Só aí eu posso abrir esse protocolo com segurança, conforme a resolução orienta. E como que eu faço para abrir o protocolo? Então, eu tenho aqueles 2 exames clínicos, um teste de apneia e um exame complementar. O ideal é eu abrir com um exame clínico, né? E o exame clínico pode ser feito por quem? Essa também é uma inovação. Não é qualquer médico que pode fazer os exames clínicos e o teste de apneia. Então, é um médico que tenha pelo menos 1 ano de treinamento em paciente em coma, de experiência em atendimento de paciente em coma, e que tenha um curso de capacitação orientado pelo CFM, ou esse 1 ano de atendimento em pacientes em coma, e que tenha uma experiência comprovada em morte cefálica, com pelo menos 10 protocolos sendo acompanhados por ele, tá? Vale a pena lembrar que a resolução coloca que, de preferência, um dos médicos, então tem que ser 2 médicos diferentes para fazer cada um dos exames clínicos, né? Então, assim, cada exame clínico, por um médico diferente, especificamente capacitado, e que um desses médicos capacitados deveria ser preferencialmente especialista em medicina intensiva, neurologia, neurocirurgia ou medicina de urgência. Mas que, se não houver esse médico especialista, pode ser só um médico especificamente capacitado. Essa capacitação, então, é uma exigência de 2017 para cá, que também visa melhorar o processo. E o que a gente vai fazer no exame clínico? Testar o coma, testar a ausência de atividade motora supraespinhal, então testar a ausência de reflexo de tronco, e testar a apneia. É isso que nós vamos testar nos 2 exames clínicos, que são exames iguais, com intervalo de 1 hora entre eles para adultos ou crianças maiores de 2 anos de idade. Isso também é uma inovação, já que o tempo diminuiu e deixou o processo muito mais ágil, muito mais fácil de ser executado. O exame clínico, então, além do teste para verificar o Glasgow, a gente vai testar os reflexos de tronco, reflexo fotomotor e consensual, córneo palpebral, óculo cefálico, vestíbulo calórico, reflexo de tosse, e também a apneia clínica. Esse paciente não deve respirar a princípio quando a gente desconecta do ventilador, ou quando eu deixo em ventilação controlada, ele não triga no ventilador, né? Ele mantém a mesma frequência respiratória. E quando eu avalio todos esses reflexos de tronco, na verdade, eu estou avaliando os pares cranianos, e eu avalio do 2º ao 10º par craniano quando eu faço esse exame clínico, garantindo, então, que toda a extensão do tronco encefálico está morto, e finalizando, então, com a apneia, que testa, então, o nosso centro respiratório. Uma inovação do protocolo, então, dessa resolução, é de que eu posso, a partir de 2017, executar o exame clínico unilateral. Então, se eu tiver alguma alteração ocular ou auditiva que impeça o exame clínico em um dos lados, eu posso executar de um lado só, mas é importante, se for bilateral essa alteração, eu não posso executar, não posso diagnosticar a morte encefálica, então eu preciso ter pelo menos um dos lados para fazer o exame clínico, mas isso já ajudou bastante, porque a gente deixava de diagnosticar muita gente, porque a gente não tinha como testar bilateralmente. Então, agora a gente pode testar unilateral. E a gente também vai fazer o teste de apneia, que nada mais é do que testar se a última parte do tronco encefálico, a mais baixa, que é o centro respiratório, o bulbo, ainda está funcionando, né? A gente testa isso testando o tronco encefálico e o bulbo
porque as lesões neurológicas que induzem morte encefálica são catastróficas e comprimem o tronco. E todo o tronco em sua extensão, levando inclusive à compressão do bulbo, tá? E veja, quando a gente está testando esse centro respiratório, a gente está testando os quimiorreceptores centrais, que são quimiorreceptores presentes no bulbo, que são afetados, né, são estimulados pela mudança do pH licórico, que, por sua vez, muda conforme o CO2 do sangue. Então, o racional do teste de apneia é subir o CO2 no sangue, então eu induzo a apneia, com isso eu induzo uma hipercapnia, esse CO2 passa para o líquor e induz uma acidose licórica, e esse ácido líquor estimula o centro respiratório e faz o paciente respirar. Se o paciente está em morte encefálica, o receptor do centro respiratório não está funcionando. Então, mesmo que eu tenha uma acidose grave no líquor, mesmo que eu tenha hipercapnia importante, o paciente não respira, mostrando então que o centro respiratório está morto, tá? A técnica continua a mesma para o teste de apneia, então o teste convencional e o hiperoxigênio com 100% de oxigênio por 10 minutos, e aí eu coleto uma gasometria inicial que deve vir o mais próximo do normal, de forma ideal, não de forma obrigatória, tá? Desconecto o paciente, insiro um catéter de oxigênio na carina, observo por 8 a 10 minutos e recoleto a gasometria. Esse teste pode ser feito também em CPAP, com válvula de CPAP, que são as formas mais recomendadas para evitar colapsamento do pulmão. Se a gasometria final vier com CO2 acima de 55, esse teste é compatível com morte cefálica, a hipercapnia foi grave e o paciente não respirou. Se ele vier menor ou igual a 55, é inconclusivo, eu não estimulei ao máximo o centro respiratório, eu vou ter que repetir. Se o paciente respirou a qualquer momento, o teste é negativo, aí eu vou recomeçar todo o processo. Quando o paciente deixar de respirar, ele não está em morte encefálica, tá? E se o paciente instabilizou, eu posso interromper em teste e coletar a gasometria no momento da instabilidade, e aí ele pode ser compatível com morte cefálica ou inconclusivo. A última etapa é o exame complementar, que no Brasil é obrigatório e a gente tem que executar. Eu posso executar o exame complementar a qualquer momento do protocolo, normalmente fica para a última etapa. Eu tenho exames que avaliam fluxo e exames que avaliam atividade encefálica. Os 4 exames aprovados no Brasil são Doppler, arteriografia, cintilografia e eletroencefalograma. Todos têm vantagens e desvantagens. Dependendo do paciente, a gente pode escolher um ou outro, então vale a pena lembrar que o Doppler, por exemplo, avalia fluxo sanguíneo cerebral, ele é feito à beira do leito de forma não invasiva, sem contraste, isso é muito bom. Em compensação, é operador dependente e depende do médico achar janelas. A arteriografia é um padrão ouro, não depende da análise do médico, mas ele usa contraste, eu tenho que transportar o paciente, então é um paciente de risco para transporte, então isso atrapalha a execução do exame. Exames de fluxo, como a arteriografia e Doppler, são ruins para pacientes com fontanela aberta ou pacientes com craniectomia descompressiva, porque pode ter fluxo residual, então isso é um limitante, muitas vezes, do processo. Aqui, por exemplo, eu tenho um Doppler com fluxo e um Doppler sem fluxo, que é compatível com morte cefálica. Uma arteriografia com fluxo e uma arteriografia sem fluxo, compatível com morte encefálica. Eu tenho exames que avaliam o metabolismo cerebral e a perfusão, como a cintilografia. É um exame bom, mas eu tenho que transportar o paciente também. Aqui no Paraná, só um hospital de Foz do Iguaçu faz esse exame como rotina. Vejam em cima uma cintilografia que tem captação de contraste pelo parênquima cerebral, e embaixo uma cintilografia sem captação, compatível com morte cefálica. E, por último, o eletroencefalograma, que é à beira do leito, sem contraste, mas ele precisa ser muito bem aterrado, porque senão há muito artefato e o médico não consegue dar o laudo, tá? Além disso, pacientes com risco de intoxicação exógena por sedativos,
como pacientes com tentativa de suicídio, em que a gente não garante exatamente o tempo de ação do sedativo, disfunção renal, disfunção hepática, ele deve ser evitado e a gente deve preferir exames de fluxo para fazer isso da melhor forma. Tá? Aqui um eletroencefalo isoelétrico, sem atividade compatível com morte cefálica. Vale a pena dizer que no Brasil a data e a hora do óbito são a data e a hora da última etapa para diagnóstico de morte cefálica, seja ela qual for, tá? Você registra isso na declaração de óbito. Vale a pena só citar que a resolução tanto a resolução quanto o decreto falam que a família deve ser informada de todo o processo, tá? E que a gente não deve comentar de doação ao longo do diagnóstico de morte cefálica, a gente deve resguardar isso para o momento correto de entrevista familiar, tá? E que os cuidados de manutenção com o potencial doador de órgãos devem ser executados ao longo de todo esse processo de diagnóstico de morte cefálica, para que a gente não perca o tempo e o paciente, então, se deteriore, né? Lembrar que a CEIDOT, a OPO, a Central de Transplantes acompanham todo o processo e que a morte encefálica independe da doação de órgãos. O diagnóstico vai acontecer para todo mundo e a gente tem que abrir para todo mundo. É um direito do paciente e é nossa obrigação, tá? Então é importante que a gente faça isso, que vocês procurem os cursos. A gente está à disposição na Central de Transplantes, né, para que possa executar cada vez mais protocolos de morte encefálica, para que a gente tenha, então, esse diagnóstico sendo feito para todo mundo que precisa ter esse diagnóstico sendo feito. Ok, era isso que eu tinha para falar. Eu acho que a gente comenta no final, aí depois da apresentação do Dr. Glauco. Muito obrigada pela oportunidade. Ótimo, Luana. Muito obrigado. Ótima apresentação, muito clara, didática. Acho que vocês vão ter aí uma oportunidade de poder discutir depois da aula do Dr. Glauco, tanto a morte encefálica quanto a doação de órgãos. Glauco, a hora que você puder colocar a tua aula. Bom, gente, em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente pelo convite e dizer que é uma grande satisfação atender esse convite feito pela doutora Luana e doutor Álvaro e participar dessa reunião do CEPET, especialmente agora, nesse período tão próximo da Semana do Doador de Órgãos. O doutor Álvaro comentou sobre a diretriz, que já faz 10 anos que nós publicamos a primeira versão, mas eu queria lembrar que ela só aconteceu pelo convite e estímulo do Dr. Álvaro para a realização desse grande trabalho, que contou também com a participação dele. Bem, isso foi lá em 2011. E quando formulamos a diretriz, uma preocupação que havia era de que aquele tanto de informações pudesse resultar em nada. E o desafio que a gente entendeu que tinha era de transformar as diretrizes em cuidado real ao potencial doador de órgãos. E aí nós imaginamos que a confecção de um checklist para monitorar o cuidado à beira do leito seria uma forma interessante primeiro, de sumarizar a diretriz e, segundo, de fato, estimular as equipes de saúde a implementarem as medidas necessárias para a manutenção. E isso foi feito já em 2012. Entre 2012 e 2015, a gente foi testando esse checklist, primeiro em 2 unidades, 2 hospitais, e depois em 27 hospitais em Santa Catarina. E o que a gente percebeu é que a utilização desse checklist guiado por metas acabou resultando numa diminuição de mais de 3 vezes na perda de potenciais doadores.
E, de forma bem interessante, nós também percebemos que o número de paradas cardíacas, aqui à direita, o risco de paradas cardíacas diminuía progressivamente quanto mais intervenções do checklist, presentes no checklist, ou sugeridas pelo checklist, eram implementadas. E, ao longo do tempo, as perdas por paradas cardíacas, que era de um número assombroso, era de quase 30%, isso foi diminuindo ao longo do tempo, chegando a 12% no final do período de observação e, hoje em dia, se encontra abaixo de 10%. Isso nos deixou muito estimulados e fez com que a gente propusesse esse estudo que o Álvaro comentou, que é o estudo DONORS, que foi um grande ensaio clínico que nós realizamos no Brasil. Foram mais de 60 hospitais em 21 estados brasileiros, em que se testou o efeito do checklist de metas clínicas sobre perdas de paradas cardíacas em potenciais doadores. O paper está a ponto de finalização e de submissão nos próximos dias. Bem, para a gente confeccionar esse checklist de metas, nós entendemos que seria importante fazer uma revisão das diretrizes publicadas lá em 2011, e aí juntaram-se 27 pessoas em um painel de especialistas que formularam 19 recomendações, 4 delas fortes, 15 fracas, utilizando-se o sistema GRADE para formular as recomendações e sugestões. Essa nova versão da diretriz foi publicada em dezembro do ano passado, no Annals of Intensive Care, e no início desse ano, em fevereiro, na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, também uma versão em língua portuguesa. As questões clínicas que nortearam essa diretriz foram basicamente suporte ventilatório, ou foram basicamente no escopo do suporte ventilatório, cuidados hemodinâmicos e manejo endócrino metabólico. Alguns outros aspectos que entendeu importantes durante a manutenção também foram abordados mais ao final. As perguntas operacionais foram elaboradas de acordo com a metodologia PICO. A população-alvo era de potenciais doadores de órgãos em morte encefálica e olhando como desfecho parada cardíaca ou número de órgãos doados ou sobrevida dos pacientes transplantados com os órgãos doados a partir desses potenciais doadores. As questões clínicas, bom, primeiro se formulou um set de questões clínicas que foi submetido a metodologistas, epidemiologistas, intensivistas e transplantadores para validação. A busca das evidências foi feito já a partir de revisões de diretrizes clínicas existentes. Já existia, né, a brasileira, mas nós também nos reportamos a canadense e a norte-americana, que então era um pouco mais recente, tinha sido publicada em 2015. Os canadenses também publicaram uma diretriz agora no ano de 2020. A revisão de tópicos no Dynamed Up to Date e a busca foi feita no PubMed até o ano de 2020, embora até o ano 2020. Utilizamos o sistema GRADE, que então define o direcionamento de cada ação entre realizar a ação ou não realizar a ação, e define também a força de recomendação entre forte e fraca, como algo que, se for forte, isso quer dizer que aquela intervenção, aquela ação deve ser feita, e se for fraca, talvez deva ser feita.
também se leva uma série de aspectos em consideração, sempre para elaborar cada uma das recomendações, que vai desde os riscos e benefícios das condutas propostas, passando por custos, uso de recursos, aceitabilidade pelos profissionais, barreiras de implementação e, obviamente, a qualidade das evidências encontradas, mas quando a gente olha para essa lista aqui, nós percebemos claramente que quando se faz uma recomendação, a gente não olha só para a qualidade das evidências, mas para todo um contexto. Bem, dos 4 temas operacionais, o primeiro deles é o suporte ventilatório. Aqui mudou muito pouco em relação à primeira diretriz, manteve-se a recomendação de utilizar estratégia protetora em todos os potenciais doadores. Há um estudo randomizado de 2010 e continua sendo o único estudo randomizado avaliando o papel da ventilação mecânica nos potenciais doadores, foi publicado no JAMA, demonstrando que quando se toma o cuidado de utilizar a estratégia protetora nos potenciais doadores, há uma chance muito maior de esses pulmões serem utilizados para transplantes. Na prática, significa utilizar volume corrente de 6 a 8 ml por quilo de peso predito, como fazemos com qualquer outro paciente em terapia intensiva, um PIP de 8 a 10 centímetros de água, ajustar FO2 e PIP para obtenção de uma saturação segura e um teste de apneia com CPAP sem a desconexão do ventilador. Quero lembrar aqui que nós estamos falando de uma estratégia protetora para potenciais doadores com pulmões normais. Aqueles que desenvolvem síndrome de desconforto, nós vamos ventilar como ventilamos qualquer outro paciente com síndrome do desconforto respiratório. Embora alguns estudos tenham sugerido a utilização de manobras de recrutamento em potenciais doadores de forma sistemática, a ser realizado antes e depois do teste de apneia, o entendimento do painel de especialistas foi não sugerir a utilização de manobras de recrutamento de forma rotineira em potenciais doadores. Porque nós sabemos que a partir do estudo ART, nós entendemos que a utilização de manobras de recrutamento podem não ser benéficas, e no caso do potencial doador, que via de regra está instável do ponto de vista hemodinâmico, a utilização sistemática de manobras de recrutamento por 2 vezes, tanto antes quanto depois de um teste de apneia, poderia resultar numa instabilidade hemodinâmica grave e podendo resultar até mesmo na perda desse potencial doador. Então, as manobras de recrutamento, elas não são sugeridas de rotina, mas que poderiam ser consideradas como manobra de resgate se houver hipoxemia refratária em potenciais doadores hemodinamicamente estáveis. Muito cuidado com a utilização dessas manobras, ou manobras desse tipo, nos indivíduos instáveis do ponto de vista hemodinâmico. Quanto aos cuidados hemodinâmicos, sugere-se realizar uma expansão volêmica nos potenciais doadores hemodinamicamente instáveis, mas que tenham sinais de hipovolemia ou de fluido-responsividade, hipovolemia e fluido-responsividade. Na prática, isso significa ofertar 30 ml por quilo de cristalóide, aqui vem um conceito emprestado da Surviving Sepsis, avaliar o status da responsividade a volume e buscar e prestar atenção para não fazer volume desnecessário. Nós sabemos que a sobrecarga de volume faz mal também para o potencial doador de órgãos e para a qualidade dos órgãos que se pretende aqui disponibilizar para transplantes. E por isso, depois de uma ressuscitação volêmica inicial, para aqueles que têm sinais de fato de hipovolemia e que estejam fluido-responsivos, depois dessa fase,
deve-se procurar manter um balanço hídrico neutro. A expansão volêmica naqueles que estão hipovolêmicos, ela é importante, porque já foi bem demonstrado numa série de estudos do Dr. John Callum que a expansão volêmica realizada naqueles indivíduos que estão responsivos é capaz de fazer uma modulação inflamatória muito importante, diminuindo de forma significativa os níveis circulantes de interleucina 6 e TNF. Para aqueles que não respondem ou que mantêm a instabilidade após a expansão volêmica inicial, sugere-se a administração de noradrenalina ou dopamina. A dopamina ficaria reservada àqueles indivíduos que apresentam bradicardia. A droga de escolha então, como vasopressor, é a noradrenalina, sugerindo-se iniciar o vasopressor adrenérgico para alcançar uma pressão arterial média maior ou igual a 65 milímetros de mercúrio. Quando se fala em inotrópico, a dobutamina seria a droga de escolha e deve ser utilizada apenas diante de uma insuficiência ventricular esquerda documentada. A utilização de vasopressores em potenciais doadores é muito comum. Há séries de casos falando em 80% e há séries de casos falando em 90% dos potenciais doadores utilizando esse fármaco, ou essa classe de fármaco. Não se sugere administrar a dopamina em potenciais doadores para proteção renal. Por que houve essa preocupação? No início na primeira metade da década passada, uma série de estudos realizada por um grupo alemão demonstrou que a dopamina poderia ter um efeito positivo usado em doses fixas e baixas, menos de 4 microgramas por quilo minuto, poderia ter algum efeito positivo sobre a performance renal dos rins transplantados, obviamente. Isso aumentaria a sobrevida desses órgãos, pelo menos a curto prazo, e diminuiria o requerimento de hemodiálise. Entretanto, isso não foi comprovado a longo prazo, depois no segmento desses pacientes, e novos estudos utilizando a mesma metodologia e a mesma dose, uma metodologia similar, mas com a mesma dose, não demonstraram benefício. Então, considerando a ausência de a dúvida, né, entre os efeitos positivos de alguns estudos e negativos de outros, e considerando ainda o fato da dopamina ter um potencial arritmogênico, entendeu-se melhor sugerir pela não administração da dopamina de forma sistemática. Quanto ao manejo endócrino metabólico, é importante a gente lembrar que em todo esse universo aí de potenciais doadores instáveis, né, que pode alcançar até 90% dos potenciais doadores, como eu comentei, usam noradrenalina ou algum vasopressor em algum momento. Essa instabilidade hemodinâmica, num grande número de potenciais doadores, se deve, em grande parte, pela diminuição importante do nível circulante de vasopressina. 80% dos potenciais doadores que usam noradrenalina ou dopamina, algum vasopressor adrenérgico, têm um déficit quase absoluto de vasopressina. Por isso é que se recomenda a utilização de vasopressina, associar vasopressina sempre que você iniciar noradrenalina. Então, o uso da vasopressina aqui seria quase como sinônimo, ou seria quase que compulsório quando estiver utilizando noradrenalina. Então, na prática, associar vasopressina de 0,5 a 2,4 unidades por hora, antecedida de um bolus de uma unidade. A sugestão desse bolus de uma unidade vem dos canadenses, e a argumentação
Eles mantiveram isso na última diretriz também, e a argumentação para isso é que os níveis de vasopressina realmente alcançam níveis muito baixos, aproximando-se de zero, como eu comentei anteriormente, ou níveis indetectáveis, e isso auxiliaria numa reposição mais rápida dos níveis circulantes da vasopressina e, obviamente, do seu efeito vasoconstrictor. O déficit de cortisol também é muito frequente nos potenciais doadores, também algo em torno de 80%. Um estudo chamado Corticome, publicado em 2014, um estudo randomizado, dividiu os pacientes em 2 braços. Em um dos braços, os potenciais doadores receberam hidrocortisona em doses baixas, 300 mg por dia em infusão contínua, e o outro grupo não utilizou hidrocortisona. O que se percebeu como resultado é que o grupo que usou hidrocortisona em doses baixas teve um desmame de noradrenalina muito mais rápido, e o requerimento de noradrenalina diminuiu em 5 vezes, comparando ao outro grupo. Vejam, aqui nós não estamos falando em doses, em grandes doses anti-inflamatórias, como antes a gente recomendou na primeira versão da diretriz, que era de 15 mg por quilo de metilprednisolona. Não estamos falando numa dose daquela magnitude, estamos falando simplesmente numa reposição hormonal. É importante sinalizar aqui que os 15 mg de solumedrol, né, de metilprednisolona, deixaram de ser recomendados porque se observou ao longo do tempo, em diferentes estudos randomizados, que, utilizando também diferentes desfechos, que de fato não há qualquer benefício na utilização de uma droga dessa magnitude. Então, na prática, o que se sugere é associar a hidrocortisona 300 mg ao dia, 100 mg a cada 8 horas, sempre que estivermos utilizando noradrenalina ou dopamina. Então, aqui o que eu costumo dizer é que nós estamos falando de um combo hormonal para benefício hemodinâmico desses pacientes. Se eu tenho um potencial doador e ele está usando noradrenalina, adicione vasopressina e hidrocortisona. Muito provavelmente, o manuseio hemodinâmico desse potencial doador específico vai ficar muito mais fácil se você fizer essa associação de hidrocortisona e vasopressina. E o hormônio tireoidiano? Nós sabemos que há uma diminuição dos níveis circulantes de hormônio tireoidiano nos potenciais doadores. Entretanto, essa diminuição ela não é tão importante dentro das primeiras 48, 72 horas. Portanto, e que nós sabemos que a grande maioria dos protocolos duram aí algo em torno de 72 horas no máximo, especialmente aqui Santa Catarina, Paraná, onde os dois sistemas são muito eficientes. É pouco comum que a gente tenha potenciais doadores que fiquem mais tempo necessitando de cuidados de manutenção. Há 2 meta-análises, uma delas brasileira, demonstrando que não há benefício hemodinâmico com incremento do índice cardíaco ou mesmo redução do requerimento de inotrópicos quando se utiliza hormônios tireoidianos. Então, não há benefício hemodinâmico e, na maior parte dos casos, mas ele poderia sim ser considerado em casos em que há necessidade de uma manutenção mais prolongada. A gente, aqui recentemente, nós tivemos um potencial doador que aguardou durante 9 ou 10 dias a vinda dos familiares, era um não identificado, mas por alguma razão o pessoal tinha convicção de que
seria identificado caso houvesse uma divulgação ampla aí na imprensa, e de fato a família se manifestou. Era uma família que morava distante, e até que eles pudessem vir reconhecer a pessoa e depois, obviamente, ser conversado sobre a possibilidade de doação de órgãos, durou aí 9 ou 10 dias, algo assim. Nesse caso específico, a gente fez a reposição do hormônio tireoidiano, mas existem outras situações, né? Eu sei que aí no estado do Paraná, há poucos anos atrás, houve aí uma gestante em morte encefálica que foi mantida durante um grande período, durante várias semanas, até levar a gestação a termo. Então, nesses casos, obviamente cabível a reposição também do hormônio tireoidiano. Sugere-se um controle glicêmico, isso porque em alguns estudos observacionais se mostrou que o controle glicêmico, mantendo-se uma glicemia menor do que 180 miligramas por decilitro, está associado a melhor performance renal nos doadores. E, obviamente, quando eu faço aqui o controle glicêmico utilizando insulina dentro da UTI, se a minha opção é por utilizar insulina em infusão contínua, eu devo monitorar os níveis glicêmicos de forma cuidadosa. Algo em torno aí de 40% dos potenciais doadores acabam apresentando poliúria. E isso pode dificultar bastante o controle hemodinâmico e faz a coisa, essas manobras de manutenção do potencial doador serem muitas vezes muito trabalhosas e de risco realmente de se perder o doador ou de se inviabilizar alguns órgãos. Para o controle da poliúria nos potenciais doadores, né, que desenvolvem diabetes insípidos, e isso é de fato bastante comum, sugere-se a utilização de vasopressin, de hormônio antidiurético, que tem duas formulações aqui mais acessíveis, né, que uma é a vasopressina e a outra é a desmopressina. A vasopressina tem ação tanto vasoconstrictora quanto da diminuição da diurese, agindo nos receptores V1 e V2. E então, sempre que eu tiver um potencial doador que está poliúrico e em uso de vasopressor adrenérgico, a minha opção da formulação do hormônio antidiurético será pela vasopressina. Ao contrário, naqueles poucos potenciais doadores que não tiverem instabilidade hemodinâmica necessitando de vasopressores, a minha escolha será pela desmopressina ou DDAVP. Idealmente, se tivermos o DDAVP, a formulação endovenosa. Caso essa formulação não esteja disponível, você pode utilizar, sim, o DDAVP intranasal. Esses pacientes, eles costumam, em razão da poliúria, aumentar bastante o sódio sérico. Isso acontece. Aqui eu acho que cabe um comentário especial. Muitas vezes, algumas pessoas ficam um pouco reticentes de validar um doador de órgãos, um potencial doador, quando o sódio sérico está acima de 155, às vezes valores um pouco maiores. De fato, não é por que isso? Porque o sódio estaria associado a uma diminuição de performance de enxertos hepáticos e renais e cardíacos. Mas lembrando aqui que a associação não é necessariamente causalidade, né?
a causa dessa alteração de performance não é o sódio em si, mas o status volêmico desse potencial doador, que acaba comprometendo a performance hemodinâmica. E isso resulta em diminuição da perfusão de órgãos que a gente pretende preservar para transplantes. Então, lembre que não é o sódio em si, mas sim o que está por trás dessa hipernatremia, né? Então, na prática, nós devemos prestar atenção no status volêmico, corrigir a volemia e corrigir o déficit de água com soluções hipotônicas. A poliúria também leva à espoliação de outros eletrólitos, como potássio e magnésio, que devem ser mantidos em níveis normais com medidas habituais. Das medidas complementares, a gente sabe que a infecção é muito frequente. No donors, a gente percebeu que 60% a 65% dos potenciais doadores, algo em torno disso, não lembro exatamente o número, de 60% a 65%, estavam em uso de antibiótico, então, portanto, pelo menos com infecção presumida. O antibiótico deve ser iniciado se eu tenho uma infecção presumida. A infecção, por si só, não contraindica a doação de órgãos a partir desse potencial doador. Esses antibióticos devem ser mantidos por pelo menos 24 horas antes de se fazer a retirada dos órgãos. É importante lembrar de colher as culturas de diferentes sítios em todos os potenciais doadores e informar o resultado das culturas e dos antibióticos utilizados para a central de transplantes, pois isso vai ajudar na conduta antimicrobiana nos receptores nos primeiros dias pós-transplantes. Sobre a temperatura, a gente sugere aqui manter uma temperatura corporal acima de 35 graus, pois ela pode perpetuar uma instabilidade hemodinâmica. Então, é importante a gente monitorizar a temperatura corporal desses potenciais doadores e prevenir sempre e tratar hipotermia nos potenciais doadores que estiverem em uso de aminas vasoativas. Por outro lado, isso parece um pouco contraditório, naqueles que estiverem com temperatura corporal, que não estiverem instáveis do ponto de vista hemodinâmico, que não estiverem necessitando de catecolaminas para manutenção da pressão arterial, a partir de um trial muito interessante publicado em 2015 no New England, se demonstrou que a indução de uma hipotermia moderada entre 34 e 35 graus poderia ou está associada a uma melhor performance renal. Então, nesses pacientes estaria recomendado, além de monitorizar a temperatura corporal, obviamente, aqui um termômetro central, induzir hipotermia moderada nesses potenciais doadores. Particularmente, nunca realizei esse procedimento, mas a partir desse estudo não haveria como isso não ser considerado na diretriz. Não se sabe exatamente qual cutoff de hemácias a ser obedecido no potencial doador, então nós extrapolamos aquilo que é feito nos demais pacientes graves na terapia intensiva para esse cenário, recomendando 7 gramas por decilitro de hemoglobina. Baixíssimo grau de evidência aqui, sugere-se manter um suporte nutricional em potenciais doadores se bem tolerado. Sugere-se aí manter o aporte, ou diminuir o aporte calórico em 30% após a confirmação da morte encefálica, pensar num aporte mínimo de 500 calorias por dia e não iniciar o suporte se a retirada de órgãos estiver programada para um período muito curto. Não valeria a pena, não faria sentido. Por que recomendar em 30% o aporte calórico? Isso é porque a taxa metabólica, alguns estudos aí que avaliaram
taxa metabólica por calorimetria indireta, na verdade são séries de casos, demonstraram que há uma diminuição da taxa metabólica nessa ordem. E sobre a utilização de protocolos baseados em evidências para a manutenção do potencial doador, nós recomendamos aqui a utilização aqui muito norteados por uma série de estudos observacionais. São 9 estudos observacionais demonstrando benefícios na utilização de protocolos guiados por metas, e aqui nós estamos falando basicamente de checklists de metas clínicas. 2 desses estudos são brasileiros e 7 deles são norte-americanos. Bom, para falar um pouquinho de checklist para guiar o tratamento e pensando na obtenção de metas clínicas, eu gosto muito de lembrar do legado aqui, de um dos legados, né, que foram tantos, do Dr. Max White, que sugeriu lá na década de 60 a utilização dessa estratégia, e que era baseada num checklist, que nada mais é do que um método mnemônico chamado método VIP, ou estratégia VIP de tratamento do choque. Se no choque a minha pretensão é restaurar o delivery de oxigênio aos tecidos, então eu preciso pensar num conjunto de ações, que é ventilar adequadamente, infundir líquido e garantir a função da bomba cardíaca. Ele ordenou dessa maneira aqui, o que acabou resultando nesse método mnemônico aqui, que foi batizado como estratégia VIP. Se nós pensarmos que a base da instabilidade clínica do potencial doador também é o choque, é de fato a instabilidade hemodinâmica, e essa instabilidade causada por diminuição de pré-carga, alteração de contratilidade, eventualmente, uma grande diminuição, uma grande vasodilatação com diminuição de pós-carga, que pode levar, né, então, à diminuição do fluxo sanguíneo, diminuição do débito cardíaco, além de um comprometimento pulmonar por diferentes etiologias. Isso tudo vai culminar com uma diminuição da DO2, da oferta de oxigênio. Se nós pensarmos em medidas ventilatórias, de infusão, medidas que mantenham a função de bomba cardíaca e de pressão arterial, nós podemos aqui transpor a ideia da estratégia VIP para do choque para o potencial doador. E aí aqui uma sugestão de um checklist que se aproxima muito do que a gente utilizou previamente, está sendo sugerido pela MIB, é também o que vocês usam no Paraná. Aqui, então, uma prioridade, né, para ventilação protetora, com 6 a 8 ml por quilo, um PIP pelo menos de 8, para obter uma saturação maior que 90. Infusão de cristalóide, se ele estiver instável do ponto de vista hemodinâmico, avaliando a fluido-responsividade. Não respondeu, ou mesmo ainda durante a infusão do cristalóide, o início da noradrenalina. Iniciando noradrenalina, ou se já estiver em uso de noradrenalina, associe vasopressina e hidrocortisona e lembre da manutenção da temperatura maior que 35 graus. Isso ajudará a manter a pressão. Isso rapidamente pode ser instituído à beira do leito, ganhando, e outras medidas, como essas que estão à direita de vocês, podem ser administradas num período curto também, mas num momento posterior. Cuidados ventilatórios acessórios, a utilização de desmopressina e vasopressina para controle renal, uma programação da correção hidroeletrolítica e, caso a gente tenha documentação de diminuição da função ventricular, o uso de dobutamina.
o hormônio tireoidiano estaria reservado para aquela situação que nós já comentamos antes. Então, mais uma vez, como fixação, o nosso resumo aqui, assim, pensando na utilização de todas essas recomendações para o mesmo potencial doador, ventile o seu potencial doador de maneira gentil. Lembre-se que nós estamos aqui buscando preservar os pulmões para doação. Expansão volêmica, avaliação da fluido-responsividade, controle da poliúria, para ajuste da pré-carga, prevenir e tratar hipotermia, dobutamina só em caso de insuficiência ventricular esquerda documentada, vasopressina, hidrocortisona e vasopressores adrenérgicos para garantir a pressão arterial e para evitar arritmias cardíacas, controlar potássio e magnésio e, como medida complementar, se a hemoglobina estiver abaixo de 7, a transfusão de hemácia. Bom, gente, era isso que eu tinha para comentar sobre a manutenção do potencial doador e a gente está aí à disposição de vocês para a discussão. Muito bom, muito bem, Luana, ótimo, Glauco, a tua revisão baseada no trabalho do Annals of Intensive Care, né, publicado em dezembro. A gente costuma aqui fazer revisão desses grandes artigos, mas nós não tivemos oportunidade de poder revisar esse artigo aqui no CPET. A pandemia tomou o nosso tempo lá atrás. Tomou o tempo. Né? Aqui passou mesmo. E não foi muito diferente em muitos lugares. Mas ótimo a tua revisão. Eu já distribuí o artigo no nosso chat para que o pessoal possa poder ter acesso ao artigo básico. Muito bem, eu queria abrir para perguntas e comentários da plateia. Antes, eu queria só lembrar uma coisa, fazer aqui uma homenagem. Quando eu era residente, eu fui residente em 83, 84, 85. E o Walter Olesco Arruda era residente de neuro um ano acima do que eu. Quando eu era residente de clínica médica R1, ele era R2. Quando era R2 e R3, ele já era residente da neuro. E ainda como residente da neuro, em 1986, 85, eles publicaram nos anais do Conselho Regional de Medicina do Paraná uma proposta de diagnóstico de morte encefálica. O Walter e o Silvado, aqui no Paraná. Então, isso está nos anais, eu já tirei já uma cópia aqui, depois posso passar para vocês. Embora o Conselho Federal de Medicina tenha levado tanto tempo para poder fazer a sua primeira norma, só em 1997, mais de 10 anos atrás, o Walter, que depois foi meu colega lá no INC, e o Silvado, acho que merecem isso, porque eles foram um dos primeiros aqui no Brasil a fazer diagnóstico, a fazer discussão de morte encefálica e inclusive fazer uma sugestão para o Conselho, naquele caso, o Conselho Regional de Medicina do Paraná. Não teve validade nacional, mas acho que isso é uma importância histórica que precisa ser lembrado aqui por nós. Muito bem. Você conhece o Walter, conhece o Silvado ou não? Acho que o Silvado foi uma grande personagem na divulgação de morte encefálica na década de 90, né? Conheço bem o Silvado, tenho um carinho muito grande por ele. Em 1987, eles fizeram uma publicação na revista da Associação Médica Brasileira, com 33 casos de diagnóstico eletroencefalográfico, 87 isso, de morte encefálica. Muito bem, está em discussão, está aberto. Queria que os residentes, os coordenadores fizessem aí alguma pergunta, algum comentário. Carol do INC, Caroline, tudo bem? A Caroline é coordenadora de uma UTI neurológica lá no INC. Tudo bem, Carol? Oi, doutor, boa noite. Boa noite. Alguma consideração aí para a Luana, para o
o Glauco? Bom, eu, como uma pessoa que vai fazer a prova daqui a um mês, estava aqui só anotando as coisinhas. Bom, muito boas aulas, ótimas, ótimas mesmo. Muito bom a gente revisar sempre, né? São conceitos e detalhes que às vezes é raro a gente ter um paciente em ME, então toda vez tem que dar lá uma relembrada em alguma coisa, e as aulas realmente foram muito boas. A última vez que eu conversei com a doutora Luana, inclusive, foi num protocolo de ML no INC, de uma paciente que fez um sangramento intracraniano bem significativo, uma paciente jovem, e ela foi para doação. Acho muito legal e tenho muito orgulho da nossa região de saber que, tanto aqui quanto Santa Catarina, somos lugares em que conseguimos fazer bastante transplante, e como a gente passa em vários hospitais, a gente vê sempre os dois lados, né? Então, você vê o paciente, o que recebeu o transplante, e ver esses pacientes evoluindo bem, saber o quanto tem de transplante renal, né? A fila é zerada, então acho que isso é muito legal. Muito obrigado, Carol. Oi, pode falar. Posso aproveitar duas palavrinhas que a Carol usou? Uma delas é orgulho. Eu acho que a gente, de fato, tem que ter orgulho mesmo do que vem sendo feito no Paraná e em Santa Catarina. No Paraná mesmo, nos últimos anos, uma performance fantástica. Não estou rasgando cedo aqui, não. É real, né? Os números falam por si. Eu acho que a gente, de fato, tem que ter orgulho da nossa terapia intensiva e também das nossas centrais de transplantes quando a gente olha para esse cenário. Se nós fôssemos países, nós estaríamos figurando entre os 2, 3 maiores países, melhores países do mundo no que diz respeito à doação de órgãos. Então, de fato, tem que ter orgulho, Carol. Eu me orgulho. A outra questão é que você, como falou, que, puxa, é raro a gente ter um potencial doador. E aí eu me lembrei da questão do checklist que eu mencionei algumas vezes durante a minha exposição. A gente sabe que na terapia intensiva o pessoal adora checklist. Enfermagem mesmo, né, tem uma verdadeira adoração por checklist. A gente tem que tomar algum cuidado com eles, para não banalizá-los, né? O checklist não serve exatamente para tudo. Se a gente procurar aplicar checklist para tudo dentro da UTI, a gente corre um risco sério de omissão de alguns itens, porque geralmente a gente acaba, é muito frequente a gente omitir algum item, apesar de estar usando o checklist. Mais ou menos o que acontece com a lista de supermercado, vai ao supermercado, estava na lista e eu esqueci de um item. É porque eu considerei que eu iria passar ali, era tão óbvio que eu acabei já checando o meu checklist e, de fato, não cumpri a minha tarefa. Mas o checklist ele é muito interessante e especialmente útil naquelas situações que são menos comuns. E a morte encefálica, de fato, não é algo tão comum. Mesmo num hospital como o Cajuru, por exemplo, se eu pensar no Cajuru, se eu pensar aqui no nosso hospital de trauma em Joinville, nós somos o maior número de notificações de morte encefálica saindo daqui. Ainda assim é raro. Nós temos aqui 50 notificações, maior número em Santa Catarina, eu digo. 50 ao longo de um ano, é muito possível que com esse número de potenciais doadores não coincida de eu ver 2 potenciais doadores ao longo de um ano, considerando a rápida trajetória desse paciente na UTI. Então, para esses eventos raros ou menos comuns, é muito interessante a gente pensar na utilização de checklists como esses. Muito bom.
Acho que eu queria ouvir um pouquinho o pessoal do HT, que acho que talvez seja o centro paranaense que mais faz doação de órgãos aqui. Fernanda, você está aí, Fer? Oi, doutor. Tô sim, tô eu, tô a doutora Mirella. Acho que a Fernanda pode fazer um... Oi, Glauco, tudo bem? Boa noite. A Fernanda pode comentar, porque a Fernanda é a coordenadora da CIDOT do HT. Então, ela assumiu já faz algum tempinho, né, Fer? Então, conte aí. Já agora faz aí acho que uns três anos, talvez, mais ou menos. E até pelo, como o Dr. Glauco estava colocando, né, até pela questão do perfil do hospital, um hospital de trauma, é referência aqui, né, para Curitiba, região toda metropolitana, as cidades mais próximas, enfim, até alguns municípios mais distantes, eventualmente a gente recebe. Então, é um evento que é um pouco menos raro, digamos, do que nos outros hospitais, a gente acaba tendo aí uma incidência maior. E acho que esse trabalho de construir a importância do diagnóstico de morte encefálica, da gente instruir as pessoas, por ser também um hospital universitário, a gente tem muitos residentes, muitos acadêmicos, então esse inclusive é um dos temas, assim, que todas as nossas turmas que passam, que eu também dou aula na faculdade, que eu sempre procuro discutir, porque ele acaba sendo pouco difundido mesmo entre a nossa classe médica, né? Muitos acabam não tendo um entendimento do que é morte encefálica, como se faz o diagnóstico. E uma outra coisa extremamente importante, como a Luana, né, e o Dr. Glauco também já colocaram, é de desvincular a questão do protocolo à doação. Sim, são coisas próximas, mas de que o protocolo é uma obrigação nossa como médicos, de que a gente tem a notificação compulsória, de que a gente vai ter pacientes que vão doar, ok, que a gente tem que fazer manutenção, a gente tem tudo isso, mas que o protocolo é uma obrigação nossa como médico, principalmente como intensivista, saber conduzir isso com a família, tá sempre perto deles, porque esses pacientes, eles não escolheram ir para o trabalhador, eles não escolheram o hospital para onde eles foram, grande maioria das vezes eles sofreram um trauma, não escolheram a nossa equipe para estar lá, e chega alguém e diz que, agora está em morte encefálica, entra alguém que não vai doar, não vai doar, morreu, vamos desligar, e a gente perde muito, né, de poder estar acompanhando essa família, ter tempo para essa família sentar, fazer as reuniões, conversar, explicar sobre tudo isso, porque a gente tem dificuldade ainda, né, muitas vezes no meio médico, que dirá com famílias e principalmente famílias mais simples, né. Então, esse respeito para com eles também é bastante importante, né. Legal, Fernanda. Obrigado. Algum comentário, Ana, Glauco? Oi. Doutor, é a Laure, tudo bem? Oi, Laure, não tinha te visto aí. Tudo bem? Fale. Tudo certo. Eu queria fazer uma pergunta, não é em relação à manutenção do potencial doador, mas é em relação à família. Por exemplo, se eu tenho um paciente que diagnosticou morte encefálica, mas não existe um consenso familiar entre a doação, entre dois filhos, por exemplo, que têm a mesma equivalência, né? Porque acho que também existe uma hierarquia de parentesco para dizer quem pode decidir sobre a doação ou não. Mas se existir uma discordância entre duas pessoas que têm o mesmo grau de parentesco do paciente, aí a gente não pode doar? Como que procede? Luana? Doutor, então deixa eu responder aqui. Oi, Laure, boa noite. Deixa eu lhe explicar uma coisa, né? O que a legislação fala é que o parentesco que pode doar é até segundo grau de parentesco, ou o cônjuge, né? O companheiro pode doar. Muito bem. Então, a rigor, a legislação não prevê essas situações aí, como a que você está colocando. Isso não está escrito na lei, né? E se não concordarem? E se tiver uma hierarquia, quem que vai doar? O que é a nossa política aqui da Central de Transplantes do Paraná? Tem que haver consenso familiar, tá? Por quê? Porque a doação, ela vem para amenizar o sofrimento, para facilitar o luto, não para criar transtorno, nem criar
complicação para essa família. Então, as CEIDOTs, as equipes que estão participando da entrevista, elas são treinadas a tentar fazer o consenso. E caso esse consenso não exista, em geral, a doação não acontece, tá? Mas o que eu posso lhe dizer? Sempre o consenso vai acabar existindo. Então, é trabalhado com essa pessoa, é dado mais tempo para a pessoa pensar, é identificado qual é o ponto de apoio da família, tá? Para tentar chegar a uma conclusão e a um bem comum. Exceção se faz a essa regra quando o familiar que está indo contra a doação, ou contrário à posição da família, é um familiar distante. Às vezes é um filho, por exemplo, mas é um filho que não tem contato com essa mãe, não é o filho responsável, era brigado com a mãe, é brigado com a família inteira. Então, aí tem que ser pesada a situação familiar naquele momento, tá? Mas, em geral, tenta-se o consenso, porque, senão, isso é um problema e a gente tem que tentar amenizar o sofrimento da família. E o consenso é conseguido em quase todos os protocolos. Legal, ótimo. Danilo, quer fazer algum comentário, Danilo? Boa noite, doutor. Boa noite. Bom, eu ia comentar mais ou menos um pouco o que a Carolzinha comentou, né? Eu faz alguns anos que são tão raros os protocolos de morte cefálica na Santa Casa, mas eu vejo sempre o outro lado da moeda, né? Transplantes cardíacos, transplantes renais. Então, é um orgulho mesmo. Acho que é bem isso que a Carol comentou. É um orgulho ver como funciona e como funciona bem a nossa central de transplantes e o nosso trabalho no dia a dia ali para manter o potencial doador e ajudar outras vidas, né? Então, acho que é só parabenizar o trabalho da nossa central, realmente. Valeu, Danilo. Obrigado. Mirela? Oi? Então, um comentário final aí para a gente poder fechar. Eu queria comentar um pouquinho só rapidamente do histórico aqui do Paraná, né, sobre a questão da captação. Uhum. E assim, nem tudo foram flores, eu diria. Eu que trabalho em terapia intensiva há, sei lá, 30 anos, aqui no ano que vem, em janeiro, faz 30 anos que eu estou em Curitiba fazendo terapia intensiva. Então, foram dezenas e muitos protocolos, principalmente depois que eu fui para o Hospital do Trabalhador, por causa do trauma em 2000, né? Agora, em outubro, fez 21 anos que eu estou no Hospital do Trabalhador. Então, assim, mais do que pouco mudou, de fato, as discussões com relação à manutenção do doador do ponto de vista de evidências, vamos dizer assim. Entra o hormônio tireoidiano, sai o hormônio tireoidiano, mas a gente sempre faz uma manutenção que é a VIP, né? Não se agregou muita coisa, né? Nos últimos... no decorrer aí inteiro da questão do potencial doador, da manutenção. Acho que muito se ganhou na questão da sistematização do diagnóstico, que exame fazer, prova de apneia, as dúvidas todas para estabelecer o diagnóstico, né? Agora, o que eu vejo é que muito ganhou foi na cultura do Brasil, quando tornou o transplante uma política pública de saúde, né? Porque isso fez toda a diferença para o desenvolvimento das centrais estaduais de transplante, né? E todo o ganho que o Brasil teve aí nos últimos 20 anos, com ou sem a resolução do CFM, que parece que sempre vem depois, né? Então, a gente tem uma história de captação aí que não tem os 4 anos da resolução do CFM, muita coisa aconteceu com ou sem a resolução do CFM, né? Ela é importante, mas a roda girou muito aí, né? O Glauco, que também está nisso já faz muitos anos, sabe disso. Especificamente aqui no Paraná, nós tivemos envolvidos aí com interface com a Central Estadual desde sempre, desde que ela foi criada. Eu acho que a presença dos intensivistas nos últimos anos fez assim foi um divisor de águas, na minha opinião, como usuária plantonista da Central de Transplante, entende? Porque nós tínhamos um corpo de pessoas que não eram da terapia intensiva, não tinham médicos, eram pessoas, muitas vezes, funcionários da Secretaria de Saúde, com outros saberes de outras áreas, atuando como mediadores
conosco, médicos, para a captação. Então, foram muitos os desafios, até que a gente chegasse nesse momento de orgulho do Paraná e com uma central de transplante que realmente faz uma interface com as UTIs e com as equipes. Foi um longo caminho de chegar até aqui, longo caminho, inclusive com coisas legais, assim, um hospital de trauma. Como é que faz para assinar atestado de óbito se é morte violenta? Então, a gente tinha, inclusive, questões que eram questões legais que não estavam contempladas, discutidas no escopo, nem com relação ao atendimento, nem com relação a como proceder em questões legais para que essa captação ela tivesse êxito. A avaliação dos pacientes não se fazia ecocardio, não se fazia ecoabdominal, era uma avaliação. Quantas vezes eu tinha notícia de que um órgão, um coração que não bateu, um órgão que não pôde ser aproveitado por causa de uma avaliação inicial inadequada, porque a gente não tinha um sistema para poder fazer isso, não tínhamos um protocolo bem estruturado e também não tínhamos acesso a múltiplos exames complementares, enfim. Então, foi um longo caminho até aqui, nesses 20 anos, e acho que a minha visão, nesses anos todos de acompanhamento, é que realmente fez muita diferença a agregar o intensivista na central de transplante. Acho que a Luana e tem outras colegas aí, intensivistas na central, elas fizeram a diferença e é um orgulho. Acho que era isso. Obrigada, Glauco. Obrigada, Lu. Obrigado, Mirela. Muito bem, acho que eu queria uma palavra final da Luana e do Glauco, parabenizando vocês pelo trabalho de vocês, a Luana por tudo que ela fez aqui pela Central de Transplante no Paraná, pelo Glauco por toda a sistematização, Glauco desde aquelas primeiras diretrizes e tudo que você tem feito nos esforços para poder divulgar as melhores práticas clínicas para poder cuidar do doador tem sido fundamental nessa trajetória. Luana? Doutor? Para a gente poder fechar. Ok. Eu quero agradecer a oportunidade, né? E dizer o seguinte, pessoal. A gente vai ter um longo caminho pela frente. Queria dizer que eu não falei sobre isso, mas nós já temos as estatísticas da pandemia e a pandemia atrapalhou muito o nosso processo de doação e transplante. Aqui no Paraná, mais de 30% de perda por contraindicação clínica dos potenciais doadores. Impacto importante de 2018, 2019 para cá, a gente teve uma queda importante na doação. Eu sei que isso é no Brasil todo, eu já tive os dados, o Joel apresentou recentemente os dados de Santa Catarina, e também é algo que aconteceu em Santa Catarina, e acho que no Brasil todo, a gente teve perda de doadores efetivos por milhão de população, todo o Brasil, isso impactou em transplantes. Então, hoje eu posso dizer para vocês que na Central de Transplantes, nós estamos esperando vir a nova coordenação, e a Central de Transplantes hoje tem um novo desafio, e o nosso desafio é retomar o que nós éramos há 2 anos atrás. Então, nós chegamos a um nível muito bom, e agora nós estamos aí 30% piores, aí do ponto de vista de resultado, e isso impacta em vidas, né, em órgãos e em vidas. Então, aí o trabalho está só começando, nós estamos retomando os cursos presenciais agora, os cursos de treinamento de médicos que estavam parados, o pessoal está começando a voltar para os hospitais, o pessoal das OPOS, e a gente vai precisar muito de todo mundo, né? Todo mundo num trabalho árduo aí, de esforço coletivo, porque nós temos que voltar para trás e melhorar novamente para obter êxito, né? Então, é sempre um trabalho, é sempre um retrabalho, é sempre buscando o melhor, e eu acho que a gente vai ter um trabalho longo pela frente aí. Contamos com todos. Muito obrigada. Obrigada, Glauco. Obrigada, doutor. Obrigada, doutora Mirela, a todos os presentes. Foi um grande prazer. Conte conosco, Luana. Glauco.
Eu queria aproveitar um pouquinho da fala da Mirella e relembrando que a terapia intensiva é fundamental no processo da doação, que o intensivista é fundamental no processo da doação, e que conhecer todo o ritual diagnóstico, todo o ritual da manutenção é fundamental dentro da terapia intensiva e é fundamental para que a gente consiga fazer o que a Luana pediu, né? Para que a gente, de fato, possa retomar os níveis de doação de órgãos que nós tínhamos anteriormente. Entendo que a terapia intensiva brasileira venha fazendo um trabalho excelente, especialmente nos últimos 11, 12 anos. Se não me falha a memória, a coisa começou na tua gestão na AMIB, Álvaro, quando se fez aquela campanha do orgulho de ser intensivista, pautando a doação de órgãos como tema do ano. Acho que aquilo foi um marco e, a partir dali, eu entendo, pelo menos na vivência que eu tive nesse tema aqui, a partir dali houve uma mudança histórica e o tema da doação de órgãos deixou de ser um tema marginal, vamos dizer assim, dentro da terapia intensiva e passou a figurar entre os temas de discussão de terapia intensiva, passou a merecer espaço de discussão dentro dos congressos de terapia intensiva. Eu acho que isso foi muito importante. Então, assim, só tudo isso para relembrar que nós, intensivistas, cada um de nós aqui nessa sala, somos, de fato, fundamentais para que a gente possa recuperar os números que nós tínhamos anteriormente e ajudar o nosso país também a figurar entre os países com maiores taxas de doação no mundo. Muito bem. Acho que aquele foi um momento mesmo, uma pedra angular em 2010, 2011. Além de tudo isso que você falou, ainda alguns dos nossos colegas também fizeram cursos de doação na Espanha, trazer o modelo espanhol, né, de fazer doação foi fundamental. Houve uma disseminação daqueles conceitos, vários cursos, e aquilo foi um movimento que muitos utilizaram para poder disseminar isso nos seus estados, mas você e a Luana foram líderes nisso. Obrigado pela participação de todos, foi um ótimo momento. Quero dizer que espero que a gente possa compartilhar esses momentos outras vezes e podemos ter vocês novamente em reuniões futuras do CEPET. Muito obrigado, boa noite. Tchau.